Amém? A palavra que Deus colocou no meu coração se encontra em Mateus 14, versículo 28, que diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiu para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Amém. A Bíblia vai falar lá no início de Mateus 14 que Jesus estava indo para o monte orar e os seus discípulos acompanhavam, mas os seus discípulos ficou no barco e ele subiu para orar. E quando Jesus estava lá orando, a quarta vigília da noite, Jesus vai de encontro com os discípulos por cima das águas, porque agora os discípulos estão no meio do barco, ou no meio do mar, mas o vento é contrário. Aí lá está vindo Jesus ao encontro dos discípulos em meio àquele vento, e os discípulos agora se assustam e falam: é um fantasma, mas logo Jesus vai dizer: não tem mais, porque sou eu. Aí Pedro vai falar com Jesus assim: Senhor, se é tu, prova-me, manda eu ir ter contigo e não afundar o meu pé sobre a água. Aí Jesus vai virar para Pedro e vai dizer: vem. E no que ele vai, ele não afunda o pé, mas quando ele resolve ir, e ele começa a perder o foco e olhar para o vento em vez de Jesus, o pé dele começa a afundar. Porque quando na nossa caminhada com Jesus é assim. Se você não prestar atenção no foco e começar a prestar atenção no vento, você não consegue ver Jesus mesmo. Jesus, quando ele chama a gente para reconciliar com ele, aceitar ele, é igual quando ele fala: Pedro, vem. A partir dali é confiança nele. Pedro só começou a afundar quando ele não teve mais confiança, quando ele começou a olhar o vento, quando ele começou a olhar para trás. E hoje Deus está te dizendo: eu sou maior que o vento, eu sou maior que a tempestade, eu sou maior que o problema que te aflige. Mas você precisa prestar atenção no alvo. O alvo sou eu, o alvo é o céu. O seu alvo tem que ser Jesus Cristo. Se você olhar para a direita, se você olhar para a esquerda e se você olhar para trás, você vai perder o foco do alvo. E se você perder o foco do alvo, você não vai conseguir chegar avante. Você não vai conseguir chegar em frente se o seu alvo não for Jesus. Mas no versículo 31 vai dizer assim. No versículo 30, na verdade. Agora Pedro vai começar a afundar. Mas aí tem Jesus lá na frente. Aí Jesus agora vai caminhar até Pedro. Jesus vai caminhar até Pedro. E ele vai estender e vai falar: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu-lhe a mão e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidastes tu de mim? Se por algum motivo você começou a olhar o vento e perdeu o foco, Jesus está te dizendo hoje: eu caminho ao teu encontro para te tirar lá do fundo. Porque o seu lugar não é no fundo, o seu lugar é em cima.
Eu não te fiz para andar de baixo, eu te fiz para andar em cima. E ele manda te dizer, se você começou a olhar o vento, começa a olhar a mão dele que se estende sobre você. Começa a olhar a mão dele que se estende sobre você hoje e te diz, levanta. O alvo está aí na sua frente. Quando você começa a olhar para o alvo, o vento vai vir. A perseguição vai vir, a calúnia vai vir, mas você tem que continuar olhando para o alvo. Se você olhar o vento, você não vai conseguir. E tudo que o inimigo quer que você pare de olhar para o alvo. Porque quando você começa a olhar para o alvo, o vento não te para, a tempestade não te para, nada daquilo que o inimigo lançar sobre a sua vida te para. E ele quer que você entenda isso, que apesar do momento, ele sempre esteve ali. Apesar das circunstâncias, ele sempre esteve ali. Jesus estava no monte, os seus discípulos estavam no meio do mar, por causa do vento, por causa da onda. Mas mesmo assim, Jesus sabendo, Jesus desceu até lá. Jesus foi por cima das águas, só que eles se assustam. Eles se assustam e Jesus vai falar, oh, Jesus vai. E Pedro vai falar, se é tu, faz eu ir ter contigo e não afundar o meu pé. Ele vai, ele pede para Deus aquilo, Deus dá, mas ele começa a olhar para o que não é para ele olhar. Ele começa a olhar para a direita, que não é por onde Deus mandou ele olhar. Deus manda a gente olhar para a frente, porque a nossa frente, lá ele está. Ele não está na nossa trás, ele não está na esquerda, ele não está na direita. Ele está na nossa frente. É lá que ele está e é lá que ele quer que você olhe. E se por acaso você olhou para trás, e se por acaso você voltou atrás, ele desce, ele vai até lá e te fala, volta a olhar para frente. Você não é para ficar lá atrás, você é para ficar lá na frente. Eu te escolhi, não foi para você ficar lá no fundo do mar, não. Se é preciso eu te levantar, eu te levanto. Quantas vezes for preciso eu estender a mão para te levantar, eu te levanto. Mas não deixa o inimigo te cegar. Não deixa o inimigo tampar a sua visão. Abre ela hoje. Não olhe para trás. Continua mantendo o foco. Continua crendo que o seu alvo é o céu, o seu alvo é Jesus. Se você não crê que seu alvo é o céu, que seu alvo é Jesus, você só está atrás, você não está olhando para frente. Não olhe a tempestade, não olhe o vento. Porque o inimigo vai fazer de tudo mesmo, para você olhar para trás. Mas quando o inimigo vem para fazer você olhar para trás, vou fazer você olhar para a direita ou para a esquerda, lá vem Jesus. Ele vem e fala, vamos por aqui que o caminho não é esse. Vamos me dar a mão que o caminho não é esse. Vamos, segura na minha mão que eu te mostrarei a direção. Vamos que não é aí que eu te quero, não é aí o seu lugar. Eu te quero avante, eu te quero lá na frente, eu te quero levantado. Levanta a cabeça. Quem te justifica não dorme. Não se preocupa com a calúnia, não se preocupa com a perseguição. Não se preocupa com nada disso. Lembra-se, o teu Deus é maior
que toda obra de Satanás. O teu Deus é maior que esse vento que você está enfrentando. O seu Deus é maior que tudo isso que você está enfrentando. Mas você só vai passar desse vento se você não perder a fé nele, se você continuar acreditando nele. Se você continuar avançando para frente. Se você continuar olhando para o teu alvo tem que ser Jesus. O teu alvo tem que ser o céu. O seu alvo tem que ser Jesus. E que nessa pregação você seja edificado por Deus. E que a graça do Senhor te alcance aonde você esteja. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.